Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anita Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um podcast literário. Eu sou Anita Deac. Olá, eu sou Paulo Salvetti. E estamos aqui novamente na quarentena, né, Paulo? Pois é, na quarentena que segue, com uma quadra inteira nos separando. Mas sigamos, já que precisamos seguir, independentemente de coronavírus. Bem, hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais legais da literatura, um dos que eu mais amo, que é construção de personagem. Só que como é um tema muito, muito amplo, a gente vai fazer uma série sobre construção de personagem. Esse é o primeiro episódio. A gente vai alternar, logicamente, com episódios de outros temas, mas a gente vai ter uma cor específica ali para que vocês vão ver na tela para a construção de personagem a cada 3 episódios, enfim, não vamos demarcar com muita acuidade, né, exatamente, mas de vez em quando vai surgir construção de personagem, 2, 3, eu acho que vai dar para fazer muitos e muitos episódios, porque a construção de personagem é um dos pontos mais importantes na jornada de um escritor para aprender a fazer, né? Exatamente. E tem uma coisa legal que a gente que acaba conversando com muitos escritores, né? Quando eu me interesso super em saber os processos, né? Os procedimentos de criação das obras dos colegas. E é muito legal porque cada escritor tem um jeito muito particular de pensar a relação com o personagem, da onde surge o personagem, como se constrói. Então, isso é mostra de que é um tema realmente amplo e diverso, né, que dá para a gente falar muito sobre. Justamente por isso não estamos sós. Temos depoimentos de Evandro Afonso Ferreira. Ele é autor de mais de 10 romances, entre eles Minha Mãe se Matou Sem Dizer Adeus, prêmio APCA de melhor romance do ano. O Mendigo que Sabia de Cor os Adágios de Erasmo de Roterdã, prêmio Jabuti de melhor romance do ano. Não Tive Nenhum Prazer em Conhecê-los, prêmio Bravo de melhor romance do ano. E Nunca Houve Tanto Fim Como Agora, prêmio APCA de melhor romance do ano e prêmio Machado de Assis de melhor romance do ano, ambos em 2018. Ou seja, uma super fera para dar o seu depoimento sobre construção de personagem para a gente. Que honra! E também teremos Rafael Galo, que é autor de Rebentar, recorde 2015, né? Romance vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura 2016 e autor também de Réveillon e Outros Dias, lançado em 2012, livro de contos vencedor do Prêmio Sesc de Literatura 2011 e 2012. O Rafael tem diversos textos em antologias e coletâneas, incluindo publicações na França, Estados Unidos, Equador e Moçambique. Muito bem acompanhados. Bem, então vamos ao nosso tema, que é construção de personagem. Vamos a ele. Vamos começar por você, Anita Deac. Como é que você costuma ter um jeito padrão de construir personagens ou vai se alterando ao longo das obras? Cada livro me pede uma construção de personagem diferente, né? O meu primeiro livro, que é o Mate-me Quando Quiser, por exemplo, ele foi muito esquematizado. Eu tinha um histórico de cada personagem, eram 5, além do enredo, né? E da ação, das ações, o que aconteceria com os personagens a partir da ação, enfim, o que aconteceria com as ações a partir dos personagens, essa dialética, né? No entanto, no meu próximo livro, que é o No Fundo do Oceano, Os Animais Invisíveis, o processo foi completamente diferente, porque eu quis trabalhar com um personagem na fronteira, na sombra, e eu quis ir descobrindo certas coisas sobre ele enquanto ele acontecia. Então, sim, eu estabeleci algumas coisas base para esse personagem, o que eu achava fundamental, mas eu também me permiti ter um controle menor, né? Porque eu acho o seguinte, nem todo personagem ele precisa ser completamente definido. Isso é até uma coisa que eu ia te perguntar, Paulo. Uma das perguntas essenciais para você entender quem é o seu personagem, né? É justamente essa pergunta aqui. É preciso definir completamente quem é o seu personagem? E aí eu te devolvo essa pergunta em relação ao Cara Marfisa. Então, o Cara Marfisa também eu tenho um processo um pouco parecido com o que você estava contando sobre o seu último romance. Na verdade, o Cara Marfisa, ele surgiu de um experimento, de uma vontade de escrever, que não era ainda exatamente definida por uma questão específica, a não ser por uma tese. Eu tinha uma tese observando as relações da minha família e tal, eu fui começando a me dar conta de uma coisa perturbadora, que foi o seguinte: comecei a pensar por que
aquelas pessoas da minha família com as quais eu estava convivendo ali, com as quais eu convivo, né, cotidianamente, por que que várias delas foram se amargurando à medida que foram envelhecendo? E na minha família tem uma história louca nesse sentido, porque a minha família teve uma condição de vida financeira muito mais difícil no passado do que hoje. E, de algum modo, então, me parecia contrastante isso. Por que que hoje em dia todo mundo é um pouco mais tranquilo, tem uma amargura ali em torno das coisas? Então, eu tinha essa questão que eu queria escrever sobre ela, e fui começando a escrever, e na medida da escrita é que as coisas foram surgindo e foram se delineando. Então, eu acho que em relação a sua pergunta, talvez se eu tivesse, né, as personagens, por exemplo, o Cara Marfisa tem duas personagens mais importantes, né? Uma delas é a narradora, é narrada em primeira pessoa, é uma história entre duas irmãs, então tem lá a narradora e tem a Marfisa. Se eu já soubesse de primeira, assim, quem elas eram, né? Se eu já tivesse muito bem organizado, assim, essas características, quem elas são, onde elas vivem, o que elas fazem, me parece que eu teria um outro livro, porque ao longo do livro é que eu fui descobrindo elas também, à medida que eu escrevia. Então, acho que nesse meu processo não foi preciso saber muito dos personagens a priori, né? Eu fui construindo e descobrindo também essas mulheres ao longo da escrita. Tem uma distinção que eu fiz que eu acho interessante quando a gente pensa em construção de personagem, que é a seguinte: eu pensei que o Pedro Naves, uma coisa é o que o Pedro Naves seria para mim como autora, né? Porque muitas vezes o autor vai partir dessas perguntas, idade, enfim, essas perguntas básicas para montar o personagem, né? E aí geralmente o que que isso é? É o que é o personagem segundo o autor, para o autor, né? E tem uma segunda camada que é muito importante, na verdade até uma terceira, dependendo do livro, que é o seguinte: quem é o personagem para ele mesmo e quem é o personagem para o narrador. No caso do Pedro Naves, que é o meu personagem, eu quis diferenciar o que ele pensava de si do que eu pensava dele. Então eu, por exemplo, sempre vi o Pedro Naves como uma pessoa que se achava muito, achava que tinha muita certeza sobre a vida, era uma pessoa até empolada e que gostava de passar uma determinada autoridade. Só que essa nunca foi a visão do Pedro Naves sobre ele mesmo. Então, a forma dele se expressar, olha que coisa doida, né? A forma dele se expressar, já que ele é um narrador personagem, é uma forma empolada, que tem a ver com o que eu penso dele. No entanto, para ele mesmo, isso não é empolado. E quando ele está em contato com outros personagens e ele se coloca, nenhum outro personagem também interpola ele para mostrar que ele tem essa questão com a autoridade, etc. Essa questão com a autoridade, de se achar uma autoridade que é minha, que eu na verdade, criei para ele, vai estar no livro, mas ao mesmo tempo vai entrar em contradição com o que ele mesmo acha dele. Que legal. Não, e eu nunca pensei nisso que você falou agora, de personagem, exatamente nisso, né? O personagem, ele acha que é alguém, o narrador tem uma outra visão dele, e talvez os outros personagens ainda, né, também possam ter. E isso é uma coisa, na verdade, importantíssima quando a gente pensa nos planejamentos, né? E isso também pode aumentar a pluralidade de perspectivas do personagem e aumentar a complexidade dele, né? Porque se a gente pensar tomando a gente mesmo, né? Embora, enfim, acho que a gente pode falar um pouco sobre isso também, que personagens não são pessoas, né? Eles são palavras, eles são alguma coisa escrita. Mas antes de falar um pouco mais sobre isso, claro, eles estão em comparação, em analogia com os humanos, né? E nós somos assim, né? Se a gente for pensar o que eu acho que eu sou, é diferente provavelmente do que você acha que eu sou, porque quando nós estamos em relação, quando nós estamos juntos, muitas das coisas que eu faço, ou como eu falo, ou como você fala comigo, são as performances da comunicação e do encontro que a gente tem com diferentes pessoas, né? A gente tem habilidades de performar em situações distintas, né? Então, eu provavelmente sou uma pessoa dando aula, sou uma pessoa aqui no meu quarto fechado, sou uma pessoa
conversando com você. E do mesmo modo, se a gente consegue identificar essas multiplicidades no planejamento dos personagens, eles vão ganhar muito mais, né? Muito mais até a humanidade. Ganham. Você sabe que aconteceu essa semana? Foi minha última semana de aula lá no Clipper para a Casa das Rosas, né? E um dos alunos trouxe um texto de um narrador em terceira pessoa que falava de uma prostituta, mas ele colocava essa prostituta, o vetor era a aparência da prostituta. Então todas as ações dessa prostituta eram relacionadas à aparência, né? Pentear o cabelo, vestir uma roupa e etc. E aí eu percebi ali que a visão do narrador era muito restrita em relação à personagem. Naquele trecho específico, a personagem não se dava a ver, porque ela estava muito submetida a essa visão do narrador, então não tinha a personagem segundo ela mesma, e era um narrador em terceira pessoa. Aí eu sugeri para ele o seguinte: por que você não escreve um narrador, coloca um narrador personagem contando essa história, pode ser o irmão dessa prostituta, pode ser um companheiro, enfim, qualquer pessoa que não seja essa prostituta, nem um narrador distanciado, tá? Um narrador personagem. E aí, por exemplo, esse narrador personagem pode ter a mesma visão dessa prostituta que a sua terceira pessoa anterior. Então, ele acha que essa prostituta, ela realmente só é virada para a aparência, para o trabalho dela e não consegue ver a interioridade dela. E aí, no meio dessa narração, por exemplo, ele poderia colocar um discurso direto da prostituta, que seria travessão, fala da prostituta, em aspas, por exemplo, porque o pacto do leitor com a aspa e o travessão, por exemplo, é que a personagem disse exatamente aquilo, certo? E aí poderia rolar uma contradição, porque aquilo que a prostituta fala dela mesma vai entrar em contradição com a visão desse narrador personagem. E aí você ganha exatamente isso que a gente está falando agora, que são várias camadas no texto, né? Isso também é interessante para pensar que quando transforma-se nessa narração aí, em terceira pessoa, hipoteticamente se transforma ela num narrador personagem, dando essa visão sobre a prostituta que você disse que era um pouco restrita inicialmente, a gente também vai conhecer esse personagem narrador e vai saber que o modo de ele olhar prostitutas ou essa prostituta específica é assim. Então isso vai compor caráter dele, né? Claro, que é o trabalho que o Machado de Assis faz em Dom Casmurro, por exemplo, né? O jeito com que o narrador se coloca faz toda a diferença, né? Pra gente entender como aquela história está sendo contada, né? E quais são inclusive as conclusões a que se chega naquela história depende de quem conta, Sim. né? Não, e pensando, já que você citou o Machado, né? Nossa, os narradores do Machado são muito aulas, né, de construção de personagem, porque não, o Dom Casmurro, claro, o Dom Casmurro é até lugar comum falar do Dom Casmurro, de quanto bem, tem uma engenharia e uma arquitetura incrível, né, de construção. É incrível porque você se permite, enquanto leitor, né, lendo Dom Casmurro, você se permite colocar nesse limbo e ir construindo aos poucos, né, de tal modo que inicialmente você tem uma relação com o Bentinho muito próxima, você gosta dele, ele é um cara legal, ele é um cara bacana, e no momento em que as dúvidas começam a surgir na cabeça dele, elas também passam a ser nossas, porque a gente tinha tido essa experiência de nos identificarmos com ele a priori, né? Então, isso ajuda a construir essa complexidade da recepção aí, que fez com que a obra não seja esquecida e tenha esses dilemas até hoje, né? Eu gosto muito de pensar nessa distinção, né? O que é o personagem para mim, o que é o personagem para ele mesmo, e o que é o personagem para o narrador, caso não seja narrador-personagem, porque isso também me ajuda a organizar muito bem aquilo que eu vou e o que eu não vou contar. Por exemplo, o Pedro Naves, ele tem uma questão muito forte com o feminino durante a infância dele. No entanto, quando eu fui pensar em quem era ele para ele mesmo, ele não tinha essa consciência dessa questão do feminino na infância. Então eu falei, então ele não pode falar claramente, porque para ele não é claro nem na maturidade, que é quando ele conta a história. Eu falei, então como é que eu vou abordar isso? Pela alegoria. Então eu fui para o realismo mágico para falar dessa questão, porque já que é um narrador personagem, porque eu não poderia fazer ele falar diretamente, já que ele mesmo não tem tanta consciência, entende? Uhum. Então tem uma questão de respeito também ao ponto de vista do personagem, né? Sim, total. Em Cara Marfisa também eu criei essa mulher, então, essa narradora, que ela já é uma senhora, né? Ela já tem mais de 70 anos, e ela, por conta de um disparador do presente da narração,
ela vai rememorar, então, a história da relação dela com a irmã, e elas tiveram um atrito, né, em algum momento. Esse atrito, ele não é uma coisa absolutamente clara. Nenhuma das duas sabe dizer muito certinho, com muitas justificativas, qual foi o caso, a situação específica que levou a esse rompimento delas. E, de algum modo, tentei trabalhar um pouco com a criação dessa expectativa, né, do leitor, de tentar descobrir qual que é essa questão, o que levou a essa cisão, né, da relação entre elas, mas, ao mesmo tempo, tentando trabalhar com essa falta de ciência dela mesma em relação a isso. Para ela também era angustiante não saber, né? E se eu achasse, de algum modo, facilmente um jeito de revelar aquilo, isso tivesse já explícito, talvez ela seria muito menos complexa e talvez eu teria muito menos tensão durante a trama, porque é importante para a trama, eu imagino, que ela mesma não saiba exatamente os porquês, né, que também viram porquês do leitor. Então, Paulo, acho muito interessante, porque realmente não é preciso definir completamente, né, tudo do personagem, né? Você não precisa deixar o personagem completamente claro no sentido dele ter certeza de porque ele faz as coisas ou porque ele briga com alguém, ou qual é o sentimento dele em relação a outra personagem. Inclusive porque tem uma coisa que eu acho que se aplica bastante ao seu livro, Paulo, que é a seguinte: uma das coisas que, na minha opinião, deixa um personagem bastante vívido é quando existe uma alteração psíquica, um movimento psíquico que acontece enquanto a narrativa acontece. Então, se você deixasse muito claros os motivos da briga entre as personagens, você ia matar, Paulo, o processo da narradora-personagem. Porque ela vai descobrindo esses motivos aos poucos, enquanto a narrativa se desenrola. É isso que eu acho muito legal no livro. Então, uma coisa que o autor precisa ficar de olho na hora de construir o personagem, ele precisa saber se fala, o que fala, como fala e quando fala. E um dos erros muito comuns, né, dos autores iniciantes é querer explicar tudo o que acontece com o personagem. Então, se o personagem briga com alguém, precisa justificar por quê. Não necessariamente, se o personagem não sabe, se o personagem não tem essa clareza, por que que você precisa colocar isso na narrativa? Sobretudo se é um narrador personagem. Aí é que você não tem que colocar mesmo. Eu acho que é importante isso. E também é importante, quando a gente tem um narrador personagem, claro, existem mil possibilidades de se fazer as construções, né? Mas uma das possibilidades interessantes é você conseguir acompanhar essa jornada em curso do personagem, né? Não é o personagem necessariamente distanciado dessa jornada, já tendo cumprido ela toda, que vai contar já sabendo de tudo. É interessante quando a gente consegue se projetar para toda a jornada e a gente descobrindo junto com ele as coisas que estão acontecendo, né? Tem vários livros maravilhosos nesse caminho. Sim, tem uma distinção que me ajuda um pouco. Tem 4 camadas, né? Tem o pensamento do personagem, tem o corpo do personagem, tem o sentimento do personagem e tem a intuição. Dentro dessas 4 camadas, por exemplo, no caso do Pedro Naves, eu tinha muito claro quais eram os pensamentos dele em relação à vida, isso estava muito claro desde o início, porque ele já estava mais velho, e eu sabia no que ele tinha se transformado, no caso. Mas a questão do corpo, por exemplo, eu fui deixando acontecer muito enquanto acontecia, e a questão da intuição também. Os sentimentos também tinham um certo domínio sobre os sentimentos dele, mas corpo e intuição eu deixei mais aberto de forma que eu tive gratas surpresas na construção desse personagem por ter aberto mão do controle absoluto prévio sobre essa construção do corpo e da intuição dele. E, entretanto, o corpo é uma questão super presente ali no romance, né? Ainda que você não tivesse planejado a priori, ela é um elemento bem, bem marcante, né? E aí eu fiz de propósito porque eu não queria que estivesse muito claro para mim a relação dele com o corpo, porque essa relação dele não estaria clara. Então, a melhor forma de eu escrever isso de um jeito que ficasse quase desconfortável seria me colocar na posição desconfortável de não dominar essa relação. Foi bem uma experimentação que eu fiz. Legal. Teve uma coisa que você falou aí no começo, que é essa coisa de fazer algumas perguntas, né? Um esquema no planejamento do personagem. Quais perguntas, por exemplo, você acha interessantes? No caso do Pedro Naves, quando eu estabeleci o esqueleto do livro, né, o que ia acontecer ali, eu fui me perguntando quais seriam as reações, os pensamentos e os sentimentos dele em relação àquelas situações, ou seja,
a ação, né? Qual seria a dialética? Ação, pensamento e sentimento, sentimento, pensamento e ação. Não cheguei a fazer perguntas muito específicas. A única pergunta mais geral que eu fiz é porque quando eu construí o Pedro Naves, por acaso eu estabeleci uma data de nascimento para ele que ia fazer com que ele tivesse 18 anos durante a ditadura militar. E aí veio uma pergunta inevitável que era: qual foi a postura de Pedro Naves durante a ditadura militar? E essa pergunta foi uma pergunta que definiu o livro inteiro, porque eu acabei tornando esse personagem um guerrilheiro. Que legal. Então, às vezes, como é importante, né? Às vezes é uma pergunta, uma simples pergunta, e nesse caso não foi uma pergunta prevista. Eu olhei um dado, que era 1946, e essa pergunta me veio. Uhum. Não teve como não vir, né? Agora, Paulo, a gente estava falando da variação, né? Que alguns autores, eles planejam muito essa construção antes, outros não. Eu queria trazer agora a fala do Evandro, que vai falar exatamente sobre isso. Minha querida, adorável amiga Anita, você está me perguntando uma coisa que eu não sei absolutamente responder. Como é que eu construo meus personagens? Eu não tenho a menor ideia. Eu estava, por exemplo, escrevendo O Mendigo Sabia de Cor os Adágios de Erasmo de Roterdã. Eu comecei a escrever sobre um cara que está andando na rua, sem mais nem menos e tal. Aí na primeira página, na segunda, eu falei, bom, esse cara pode ser um mendigo. Mas será que esse cara pode ser um mendigo que está há 10 anos na rua? Ih, esse mendigo acho que vai enlouquecer qualquer hora. Mas enlouquecer por quê? Enlouquecer de amor. Ah, mendigo enlouquecer? Aí eu me lembrei de Erasmo de Roterdã, que escreveu o Elogio da Loucura. Aí surgiu. Eu fui enrolando, escrevendo. Os piores dias de minha vida foram todos, foi assim, comecei a escrever sobre uma mulher que está na UTI. Terceira página, eu falei, uma mulher está na UTI, vai morrer nesse dia mesmo? Então, se está na UTI, ela está, digamos, sendo enterrada viva. Enterrada viva? Antígona, de Sófocles. Aí começa a ler tudo sobre Sófocles. Aí só que de repente eu falo, bom, mas essa mulher vai ficar o dia inteiro na UTI e ninguém vai aguentar ler esse meu livro. Aí eu faço ela imaginar andando na rua. E é assim que surge, não me programo de jeito nenhum. Isso aconteceu quando eu comecei a escrever, que eu fazia mini-contos. Eu começava a escrever um mini-conto, na segunda frase eu dizia, mas peraí, eu estou falando de quê? De uma mulher? Não, estou falando de uma lagartixa. Lagartixa que está brava, puta da vida, porque a casa na qual ela reside, pintaram as paredes com tinta óleo, ele escorrega toda hora. Aí eu descobri que eu poderia surpreender meus leitores me surpreendendo. Eu sempre começava um mini-conto e dizia, bom, mas eu estou falando de quem? O que será que é isso? Ah, é um dono de um realejo, ó, que legal. O periquito dele morre, de 15 em 15 dias morre um periquito. Quer dizer, ele lê sorte para os outros, mas ele mesmo não tem sorte. Então eu fui me surpreendendo e ao mesmo tempo acho que surpreendi o leitor. Assim começou. Eu acho que nos romances eu faço a mesma coisa. Eu começo, eu digo, bom, estou falando de quê? Sei lá o que é. É de um menino abandonado, sei lá. Aí começa. Bom, esse menino pode ser um poeta? Pode, já nasceu poeta. E por aí vai. Eu não tenho programação nenhuma. Mesmo porque eu privilegio a palavra. O meu personagem é o som da palavra. Eu não tenho critério nenhum. Verdade. Grande beijo, minha amada amiga, niilista lírica. Ai, gente, Evandro, maravilhoso, né? Inclusive essa quarentena, eu sinto uma saudade dele porque eu tomo café com o Evandro toda semana. Inclusive eu tô colocando no presente porque eu não consigo aceitar que essa quarentena está roubando esses momentos de mim. E a gente conversa muito, né, sobre literatura, o fazer literário, é sempre muito maravilhoso ter esse contato com ele. E aí eu chamo a atenção para o seguinte, o Evandro é um autor que lê, assim, muitíssimo, muitos clássicos, inclusive,
É um autor que tem uma mente muito prodigiosa, assim, de elencar, regimentar a informação. Ele tem muita cultura, ele joga muita cultura para dentro dos livros dele, né? E aí ele tá falando da criação de personagem dele, que inclusive vai acontecendo enquanto esse personagem vai nascendo, né, Paulo? Uhum. Não, isso que ele essa ressalva, né, de que o personagem, na verdade, é palavra, né, eu acho que isso tem a ver com aquilo que eu falei no começo, a gente podia desdobrar um pouco mais. É, na verdade, me parece, né, pela descrição aí do Evandro, que a questão dele tem a ver com o exercício da escrita e, enfim, uma ideia que vai movendo aquilo, mas é o próprio exercício da escrita que vai apresentando a questão para ele, né? Então, nos dois exemplos aí que ele citou, o exercício aonde ele tinha chegado, são duas situações extremamente interessantes já, levam ele a uma pesquisa que depois vai adensar esse personagem. Parece isso, né? Exatamente. Então ele vai estudando durante, né, e é a própria escrita que vai colocar essas perguntas, e quando ele responde uma pergunta, logo vem outra pergunta, né? Então é um processo que vai acontecendo enquanto, que parte muito também do fato dele ser uma pessoa com um nível de leitura muito alto, então ele consegue já também buscar essas referências na cabeça dele, além das referências do que ele vai ler para compor aquele livro em questão. E é engraçado porque pode parecer, né, pela fala do Evandro que, então acontece, o personagem é criado enquanto ele acontece, sim, mas eu sei que o Evandro é uma pessoa que é muito atenciosa à literatura, a ponto de, às vezes, demorar um dia inteiro para escrever 3 frases. Então, ele é muito consciencioso, ele é muito cri-cri, digamos assim, com a escrita, porque ele dá muito valor à palavra, né? A palavra que faz surgir tudo. Então, as palavras nos livros do Evandro, que aliás eu indico para todo mundo ler, as palavras elas sempre são muito bem escolhidas. E o Evandro, ao mesmo tempo que é um escritor super contemporâneo, né? Não só contemporâneo porque está convivendo conosco, mas também é contemporâneo na forma, na estrutura, na construção dos romances dele. Mas interessante que as duas referências que ele cita e que foi buscar são referências clássicas, bem clássicas, né? Inclusive Erasmo de Roterdã, né? O Elogio à Loucura, e também o Antígona, né? Que são duas, vamos dizer assim, pedras fundamentais da cultura, né? Então, o romance dele está dialogando com essas bases do pensamento ocidental, de certo modo. Sim, tem uma coisa que é um grande pulo do gato em alguns narradores personagem do Evandro, que eles são personagens baudelerianos, né, no sentido de que eles flanam, são narradores que estão acima das coisas praticamente, e isso ele tem um jeito muito contemporâneo de colocar esse narrador que flana, que é um flaner. No entanto, a base do Evandro ela é muito clássica, né? A leitura dele é muito clássica, ele gosta muito de autores mortos, ele gosta muito dos clássicos. Então, é uma riqueza de pensamento e de referência que vem muito forte no texto dele, apesar de que ele sempre coloca o narrador dele, tem uns pontos ali em termos técnicos mesmo, que esse narrador é realmente bastante contemporâneo e inclusive pós-moderno em algumas questões colocadas, né? Outra coisa interessante da gente pensar é que talvez, não sei se isso vamos pensar juntos, mas talvez o romance que está mais demasiadamente colado no personagem como pressuposto, ele talvez tenda a ser um romance mais fácil de deglutir, porque você vai estar ali mais colado na trama, no que se desenvolve da vida desse personagem. Ao passo que, quando o romance está mais colado na palavra, né, como o Evandro disse, para ele é a grande questão, me parece que, então, as questões de construção, as questões técnicas, elas vão proporcionar a esse romance uma outra dimensão, que é essa dimensão mesmo de linguística, né, essa dimensão do discurso. Exatamente, é uma dimensão do discurso bastante forte. Por exemplo, vou citar apenas uma frase que essa estrutura aparece muito nos textos do Evandro, quando ele fala angariando subterfúgios, por exemplo, que é uma frase dele, dentro de uma obra dele. Essa questão do subterfúgio, ela é ampla. Então, o Evandro ele também é muito generoso em relação aos leitores dele, quando ele coloca determinadas palavras de determinadas classes gramaticais que tem uma leitura muito ampla. Então, ele abre muito espaço para o leitor dele inferir na obra dele, participar da obra dele. Então, é uma palavra bastante aberta.
Né, Paulo, tem tudo a ver com o que você falou, porque não é uma palavra que está só colada apenas no enredo, é uma palavra que tem sempre uma abertura gigantesca para a interpretação e para a subjetividade desse leitor que lê. E isso também é um jeito de construir personagem, né? Com certeza, isso que eu ia dizer agora, porque assim como a palavra é enredo também, né, a obra é tudo, o personagem é enredo também, né? Essa separação que às vezes a gente tem de pensar, né? Quem é uma coisa, né? O que, a situação é outra, quando é outra, né? Mas na verdade essas coisas todas elas são uma coisa só, né? Quando a gente consegue fazer o projeto ir se desenvolvendo com todas essas questões simultaneamente, né? Porque elas são intrincadas, né? Acho que o projeto estético ganha muito. Sim, ao mesmo tempo eu consigo fazer uma certa distinção entre enredo e personagem, porque tem uma coisa a respeito da literatura que, dependendo do livro, você pode ter aquilo que acontece com o personagem, né, que tem a ver mais com a ação, e você pode ter o pensamento do personagem, que nem sempre está absolutamente colado com essa ação. Então, o personagem ele pode estar num tempo diferente do tempo da ação. E ele pode, inclusive, de repente, dependendo do autor, fugir ao enredo. Eu vejo isso acontecer. É mais diferente, por exemplo. É bem mais incomum. O Evandro, por exemplo, ele tem alguns exemplos nessa linha. De como o pensamento, sabe, se sobrepõe quase à ação. É que daí acho que quando eu tô pensando isso, né, que personagem também é enredo, é que assim, de algum modo, esse personagem que se descola dessa base do enredo, né, que é o que acontece, quando ele se descola, quando a gente percebe que tem isso, como você deu o exemplo agora, né, essa espécie de contradição entre as duas partes, isso acaba também alterando o enredo por fim, né? Então aquilo que estava acontecendo, que era a linha de tensão ali, a linha dos acontecimentos, ela também entra de algum modo enfim, isso altera um pouco o curso dela, né? Então, de algum modo, quando eu digo que o personagem também é enredo, é nesse sentido, né? Uma desconexão do personagem também promove, de algum modo, uma mudança dos caminhos do enredo. Eu acho que em 99% dos casos, essa dialética ela faz todo sentido, né? Se a gente for analisar aqui, né, no contexto narrativo e enredo. Encadeamento dos fatos narrados em um texto é um dos elementos da estrutura do romance, é o conteúdo em que a narrativa se constrói, a trama, a sequência dos fatos, as situações vividas pelos personagens durante o desenrolar de uma história. A gente tem, eu acho que 99% dos livros em que realmente existe essa dialética entre o personagem e o enredo, só que existem alguns livros que têm uma abordagem mais filosófico-metafísica, por exemplo, em que os fatos, se a gente for pensar, né, a questão da sequência dos fatos, da trama, das situações vividas pelos personagens, elas têm menos peso nesse tipo de livro. Tem algumas exceções, mas não é a maioria, definitivamente. Na maioria dos casos, sim. Se a gente pega mesmo os romances de fluxo de consciência, né, se a gente pega, por exemplo, as narrativas da Clarice Lispector, mesmo as narrativas que não têm personagem em primeira pessoa, de algum modo, o que está acontecendo, se a gente pegar lá a Paixão Segundo GH, por exemplo, o que está acontecendo ali, o plano de ação, é uma coisa absolutamente ordinária, né? Uma mulher vai limpar a casa e encontra uma barata, e não sabe o que fazer com aquilo porque a empregada não está lá como cotidianamente está. Mas, na verdade, o que está acontecendo é isso que você estava dizendo, né? Essa dialética de como ela está vivendo aquilo que vira a questão, né? O enredo ali, a sequência das situações é uma coisa que é quase só para que se possa ter esse desdobramento íntimo, né? Não, e tem até, eu estava falando até, na verdade, dos extremos, Paulo, porque tem textos que você pega do Fernando Pessoa, por exemplo, que não tem ação praticamente, tem textos que ele só tem o pensamento do personagem em relação às coisas, então a ação de fato não é um vetor, então a gente não pode nem pensar nessa coisa de sequência de fatos e acontecimentos como um elemento de muito peso a ponto de haver uma dialética em que a hierarquia dos fatos e do personagem é a mesma. Na verdade, existem livros em que o pensamento do personagem é preponderantemente o elemento, entende? Aí, nesse caso, a ação, de fato, fica com peso muito pequeno, o enredo, a sequência de fatos fica com peso muito pequeno. Mas, como eu disse, também é minoria. Não acho que é uma coisa que o autor tem que esquentar muito a cabeça, não, porque possivelmente ele vai estar dentro desses 99% em que, de fato, o enredo é construção de personagem, né? Mas quando você está construindo seus personagens, você faz esquemas de atrelando eles
o que você já sabe deles, ao que vai acontecer, as ações? Você costuma fazer esse planejamento? As perguntas que eu faço geralmente têm a ver com isso. Eu penso nas situações que eles vão enfrentar e como eles reagiriam, como eles vão reagir, como eles idealmente gostariam de reagir, porque também tem essas distinções, né? Eu brinco muito com o que poderia ter acontecido no meu livro. Não se trata apenas do que acontece, mas o que poderia ter acontecido. Essa é uma das questões do livro. Então eu vou jogando. E você? Ouvindo você falar isso, eu estou aprendendo muito, que eu já vou aplicar isso imediatamente do que eu estou escrevendo agora. Quando eu estava escrevendo o Cara Marfisa, eu fiz um planejamento super metódico das coisas que iam acontecer. Quer dizer, primeiro, claro, eu comecei a escrever tentando achar, como essa é uma personagem narradora, tentando achar essa personagem por meio da linguagem, né? Ela falando sobre ela e ao mesmo tempo não falando sobre ela, porque ela estava falando sobre a irmã, mas as coisas que a gente vai conhecendo dela a partir do ponto de vista que ela aplica ali sobre a irmã. À medida que eu fui descobrindo, né, como eram essas duas, eu fui tentando, óbvio, trabalhar com elementos que pudessem mostrar mais coisas dela do que elas mesmas estão mostrando, né? As duas, de algum modo, falam no romance porque a narradora, ela conta a história, mas a irmã também, em algum momento, começa a mandar cartas para ela, então a gente tem ali a voz da irmã também. Mas, de algum modo, depois que eu fui descobrindo mais sobre elas e fui tentando deixá-las também com as sombras, né, a mostra, de algum modo, que a gente pudesse também ali conhecer esse outro lado delas, mas ao mesmo tempo eu estava muito preso na sequência de acontecimentos. É claro, não é uma sequência linear, porque as coisas acontecem em vários tempos, mas eu tinha ali uma perspectiva dos acontecimentos para guiar as ações dela. Isso para mim foi muito importante, o acontecimento. Agora, quando você fala isso, o que aconteceu e o que poderia acontecer que acabou não acontecendo, isso eu acho maravilhoso, porque isso é uma coisa que eu não pensei exatamente durante o romance, mas que poderia ter me dado novos caminhos, né? É um exercício que deve ser muito legal. Eu gosto desse exercício porque, como o meu livro trata de memória, né, ele conta aos 70 e poucos anos, a memória ela é um processo de edição, principalmente quando a gente pensa na velhice, né, que é um momento delicado da vida, que a gente tem menos tempo para viver do que a gente já viveu, por exemplo, e a gente está contando a nossa vida. Eu penso que numa atitude ou condescendente com a gente mesmo, a gente vai escolher contar as coisas de uma maneira que a gente seja colocada ali em bons termos, digamos assim, né, dependendo do personagem. Então, muitas vezes a influência do que poderia ter sido, ela é muito grande quando você constrói uma memória de um personagem que tem 70 e poucos anos. Só que no meu livro, por exemplo, apesar dele ter uma visão muito boa, né, digamos assim, dele mesmo, o próprio enredo vai se encarregar de mostrar e de deixar bem claro que aquilo ali é uma visão, né? Eu jogo com essa coisa de que o personagem pensa de si mesmo. Você consegue fazer uma outra leitura por meio, por exemplo, do enredo. Então eu gosto muito desse jogo, de como o enredo pode apontar para uma coisa e como o personagem, de repente, pode apontar para outra, né? Sabe que no romance que eu estou começando a escrever, eu estou trabalhando com isso de um jeito que assim, está me parecendo interessante, mas ao mesmo tempo super difícil, porque tem uma complexidade. Mas um dos narradores, vai ter mais de um narrador nesse romance, um dos narradores, ele é uma criança e ele está contando coisas que estão acontecendo com ele e também com o irmão dele, mas dentro de uma espécie de uma inocência que não é a inocência da gente quando lê. Então, o contexto pelo qual ele enxerga as coisas é diferente do contexto que o leitor enxerga as coisas, que também eu acho uma coisa interessante, porque o personagem ele tem ali, né, uma limitação de ponto de vista, ele é uma pessoa, enfim, dotada de, pelo menos naquelas páginas, né, dotada de alguma espécie de subjetividade que a gente está vendo de modo limitado, né? Então, quando o leitor se dá conta daquilo, o leitor consegue enxergar mais coisas, mais possibilidades, né? E esse é um pouco de um jogo que eu estou tentando agora. É bem interessante. E isso dá para fazer uma coisa que eu gosto muito também. No seu caso, são vários narradores personagem, é isso? São dois. São dois. Eles falam em primeira pessoa, os dois. Isso. Uhum. Entendi. Porque tem uma outra possibilidade também legal, que é a terceira pessoa aproximada, né? Que é o narrador em terceira pessoa que se aproxima do ponto de vista do personagem. Sim. Que também, nos próximos episódios, a gente vai trazer, porque vai ser impossível matar tudo sobre construção de personagem aqui.
Eu pretendo relacionar também essa questão da construção de personagem com a escolha de narrador, mas vai ficar para uma próxima para não também deixar tudo muito confuso aqui. Legal. Ô Paulo, eu queria te perguntar um pouco da sua pesquisa para a construção de personagem. Uhum. Durante a minha pesquisa, quando eu fui identificando, né, quem eram essas personagens, uma primeira coisa que eu fiz que eu acho que foi bem importante foi uma pesquisa lexical. Comecei a pensar quais palavras essa personagem narradora usaria que de algum modo criariam uma identidade para ela, uma identidade discursiva, né? Então, uma coisa que eu fiz foi começar a caçar palavras que eu me lembrava que eram muito usadas na minha família, pelas pessoas mais velhas da minha família, primeiro lembrando e depois nas visitas que eu fazia à minha família eu ficava bem atento essa produção de palavras. Então essa foi uma pesquisa de elaboração dessa personagem. A outra coisa foi começar a pensar os contextos nos quais ela viveu, como é que eu justificaria então as coisas que ela pensa hoje. Eu fiquei tentando buscar alguns caminhos que criasse contradições, né? Então, ela, ao mesmo tempo, é amargurada, mas ela é uma pessoa apaixonada por literatura, que leu a vida inteira, que é uma pessoa que gosta de pintar e que consegue ver o mundo, embora amargurado, com nuances poéticas, né? Eu acho que, então, isso também foi uma pesquisa que eu tentei fazer. Você sabe que eu tenho um livro que é bem isso, parte muito desse vocabulário emocional, né, da minha família, que me traz, na verdade, memórias afetivas, né, da minha tia também. E é meio doido, né, você tentar construir um personagem a partir de pessoas ou de uma pessoa que já existe, né? Mas tem várias pessoas fazendo isso por aí, né? É um campo bem interessante de partida, eu acho. Inclusive, nosso convidado especial trata disso, não é? É verdade. Hoje participa com a gente também Jorge Amado, que vai falar do seu personagem preferido que ele criou. Vamos a ele. Direto do além, porque os grandes escritores não morrem. Jamais. Seria um personagem de Tenda dos Milagres, seria um homem chamado Pedro Arcanjo, que luta a vida toda contra o preconceito, que nascido do povo se transforma num grande sábio, que sabe as coisas, aprendidas por um lado na vida, aprendida por outro lado nos livros. Esse Pedro Arcanjo é um personagem que eu estimo muito. Ele é uma mistura de muita gente, de figuras históricas como Manuel Quirino, um grande estudioso da vida popular baiana e dos costumes africanos na Bahia, de um grande babalaô de candomblé, um homem ilustre, chamado Martiniano do Bonfim. Martiniano Eliseu do Bonfim, que estudou em Lagos, e que falava alemão admiravelmente, falava inglês, e era um babalaô de candomblé. Foi muito meu amigo de um obá de candomblé também, Miguel Santana Obaré. Miguel Santana fez 51 filhos conhecidos, não é? Tem um lado do Pedro Arcanjo que é dele, e eu acho que, além de tudo, desse e de outros, e também tem bastante coisa minha, quer dizer, de coisas que eu fiz e de coisas que eu penso. Talvez, se eu tivesse que escolher um personagem violentado por sua pergunta, porque você sabe que entre filhos a gente não escolhe, seria Pedro Arcanjo. Muito bem, então Jorge Amado aqui fazendo uma visita para o Literai, visita especialíssima, direto do além. Interessante isso, né? Então, só para contextualizar, nessa gravação, a Lígia Fagundes Telles é que tinha feito essa pergunta para ele, né, de qual é o personagem preferido dele, e o Jorge Amado, então, faz essa explicação que deu para a gente perceber que tem muito a ver com a construção do personagem dele, né? Diz a lenda que o Tenda dos Milagres é o romance preferido do Jorge Amado. Tenda dos Milagres eu não li, mas outro dia em casa eu fui fazer uma moqueca baiana
Aí deu vontade de reler Jorge Amado, tirei da estante Pastores da Noite, né? É incrível como ele tem essa capacidade de pegar, né, personagens que ele conheceu na vida real dele e transformar essas pessoas em personagens. Essa é uma característica bastante forte da obra dele. Agora, Tenda dos Milagres, eu fiquei até curiosa para ler, viu? E a partir dessa referência, ele foi capaz de compor um mosaico, né, e criar um personagem a partir desse mosaico, né, o que é bastante difícil de fazer, né? E é o personagem protagonista, né? O cara do Tenda dos Milagres, ele é o cara que traz todas as questões, né? Ele é um cara que não estudou, mas que escreveu um monte de coisas importantes, mas que só se tornaram importantes porque em algum momento chegou um gringo na cidade à procura dele porque tinha lido os escritos dele. Então as pessoas passam a achar ele uma pessoa de extrema importância, né? Que é um pouco essa discussão do Jorge Amado sobre o nosso colonialismo, né? Então precisa ter sempre alguém de fora, alguém chancelando, né? Você usou uma palavra que eu acho bastante importante para a gente pensar a construção de personagem, porque uma das coisas meio lugar comum que se diz a respeito da construção de personagem é que ela seria um exercício do outro. Eu não acredito muito nisso não, porque eu acho que o outro é inapreensível, não é possível construir o outro, não é possível nem entender exatamente quem o outro é, porque existe a mediação de si. Então eu tendo a achar que toda construção de personagem é uma imagem que a gente faz do outro, é de alguma forma uma colonização do outro. Eu acho que a gente daí amplia um pouco a ideia de colonização, né? Porque não é só uma colonização nesse sentido político, né? Mas é um aproveitamento dessa imagem da colonização, né? Como artifício estético. Então, talvez é isso. Eu acho que não tem muito como fugir de uma espécie de colonização na criação do personagem quando a gente pensa em pegar uma pessoa da vida real que a gente conhece e transformar ela em personagem, por exemplo. Porque ela em si não vai ser transformada exatamente como ela é, certo? A gente vai colonizar a imagem que a gente tem dessa pessoa e vai transformar, enxertar, colocar outras coisas e vai fazer que nem Jorge Amado, pegar um mosaico, seja de várias pessoas, seja de uma só, juntar com outras coisas para formar então um personagem. E essa colonização também acontece quando a gente cria um personagem que é muito diferente da gente. Então, se eu sou mulher, por exemplo, e eu quero um personagem homem criar, de alguma maneira a minha subjetividade como autora vai estar, de alguma forma, inexoravelmente imbricada com esse personagem. Então eu acho que não faz muito sentido a gente falar em representar o outro, né? Na verdade, a gente coloniza a ideia que a gente faz do outro para formar outra coisa que não é nem a gente, nem o outro. Tem outra coisa muito interessante, Paulo, nesse processo, não sei se acontece com você, que é o personagem, o quanto ele pode acabar te ensinando de você mesmo. Então tem os autores, né, que pegam alguém que já existe e transforma num personagem, e tem esse personagem completamente fictício que a gente cria, mas que acaba virando essa seta de conhecimento para a gente mesmo. Isso aconteceu já com você? Ah, já aconteceu, sim, com certeza. Principalmente, acho que eu tenho um procedimento bem diferente na hora de escrever contos. Eu até assim, eu não sou um bom escritor de contos por enquanto, mas eu volto e meia me exercito, pesquiso. Eu vejo que o meu procedimento com o conto é bem diferente, porque o procedimento com o conto, como o conto é mais rápido e ele é mais situacional, eu imagino, em relação ao romance é mais, né? As coisas acontecem num período mais curto de tempo, num olhar mais rápido para o acontecimento. Nos contos eu vejo muito de mim e descubro muito de mim quando eu estou escrevendo contos. Até essa semana eu estava relendo os meus contos, procurando um conto para publicar, e aí é engraçado o quanto eu me vejo e como eu lembro de mim escrevendo os contos e como eu percebo assim, olha só o que estava passando na sua cabecinha nesse momento. Então tem isso, eu acho, assim, de entender um pouco sobre si, né, na visita do seu texto. Tem o entender, né, a partir do personagem, e tem também o partir de si para criar o personagem. Eu queria chamar agora o nosso segundo convidado que vai falar um pouco disso, que é o Rafael Galo. Vamos lá, o Rafael Galo, então. Oi, Anitta. Oi, Paulo. É uma alegria estar aqui para falar sobre personagens, que é um tema que eu adoro.
E eu acho que uma coisa importante para a gente falar logo de cara é que existe um debate, de uma certa forma, talvez uma dúvida, especialmente entre escritores iniciantes, que é a questão do personagem versus o enredo, né? Qual a gente deve pensar primeiro, qual deve conduzir a história. E a verdade é que não existe essa divisão totalmente. Personagem é enredo, e enredo é personagem. Então, se eu tenho uma história, pode ser de um tipo mais comum, né? Alguém que está perdido numa ilha deserta. Se é um milionário que caiu nessa ilha, que tinha tudo antes, ou se é um soldado que tinha um treinamento de sobrevivência na selva, ou se é uma mulher que está grávida e o corpo dela vai se alterar conforme o tempo passa e vai dificultar, quer dizer, é a mesma situação, mas as personagens vão trazer questões completamente diferentes para essa história, buscas diferentes, respostas, problemas diferentes, né? Então a personagem vai moldar a história conforme a história molda o personagem, não existe uma separação ou o que vem primeiro, né? Então, eu acho importante que a gente conheça bem as nossas personagens, pense muito, se faça perguntas sobre elas, né? Mais do que aquelas, qual é a idade do meu personagem, qual é a profissão, a descrição física. Tá, isso é importante, pode ser importante, mas assim, o meu personagem acredita em Deus ou não? Isso entra na história ou não? Né? Meu personagem é feliz com a vida dele ou não? Né? Eu acho que há muitas questões para a gente conhecer, né, sobre personagens. E, inclusive, porque muitas vezes a gente escreve sobre personagens que são diferentes da pessoa que a gente é. Né? E aí a gente precisa conhecer esses outros mundos também. Quanto mais profundidade a gente conhecer, melhor. Né? Então, por exemplo, no meu romance, Rebentar, eu trabalhei com a Ângela, que é a mãe de um filho desaparecido. Né? Ela tinha um filho de 5 anos que desapareceu sem deixar de vestígios, e 30 anos depois dela ter perdido esse filho, ela decide que, enfim, é hora de dar um fim ao luto e à procura e se dar o direito de recomeçar a vida. Né? E aí muita gente pergunta, né? Mas Rafael, como é que você, que é homem, jovem, não tem filhos, escreveu sobre uma mulher que tem uns 50, 60 anos, né? E tem um filho desaparecido. E a verdade é que eu não precisei ficar o tempo inteiro pensando, como uma mulher vai se sentir sobre isso ou nessa situação. Eu ia pelo que eu sentiria, né? Porque eu acho que algumas questões, né? Por exemplo, a perda de uma pessoa que você ama muito e que você se sente responsável por essa pessoa, ela, de uma certa forma, ela é muito similar para uma mulher, para um homem, para um branco, para um negro, para um indígena, para quem quer que seja. Nessas coisas, acho que nos ligam. Mas é claro que tinha especificidades sobre mães de filhos desaparecidos. E isso eu tinha que pesquisar. Né? Isso mesmo que fosse uma mulher que tem um filho escrevendo, eu teria que pesquisar. Né? E aí, quando a gente vai pesquisar, a gente descobre muitas coisas sobre esses outros universos. Mas, de novo, eu acho que as mais importantes são as que estão lá mais profundo, né? São mais as subcamadas. Por exemplo, eu já ia colocar no meu livro aquela questão do envelhecimento digital, que é quando eles pegam o retrato de uma pessoa, uma criança que desapareceu há 20 anos, por exemplo, e eles fazem uma versão por computador de como ela estaria hoje, né, com 20 anos a mais. E aí eu pesquisei tudo, como é feito esse retrato, quem é que faz, como que é pedido, e eu ia colocar isso no livro, já estava definido. Mas quando eu fui conversar com uma mãe de um filho desaparecido, de uma filha mais especificamente, e ela me mostrou isso, e aí que veio a grande pergunta, na verdade, que é a seguinte: como você se sentiu quando viu isso? Né? Que aí ela me contou que quando ela viu esse retrato da filha envelhecida, ela sentiu que ela tinha perdido a filha dela de novo, porque obviamente a imagem da filha que ela tinha foi sequestrada. Então, era aquela coisa que até então, para mim, parecia que era uma ferramenta boa, né, e útil para as buscas, mas que de repente se revelou um outro drama, completamente diferente e muito potente. E aí isso se transformou no livro num grande gatilho para minha protagonista. Né? Então eu acho que isso é importante de conhecer essas outras camadas, né? Então acho que é um pouco isso, eu já falei o bastante aqui, mas isso é só o começo, tem muita coisa ainda. Obrigado aí pelo convite e fiquem bem aí, fiquem em casa. Valeu!
Bem, o Rafael tocou num ponto essencial da construção de personagem, que tem a ver com a pesquisa, a partir dela, o que vai entrar na narrativa e também como vai entrar, né? Achei muito interessante ele falar desse retrato envelhecido que desenham a pessoa para ver como é que ela estaria, né, 20 anos depois. Por exemplo, e ele percebeu que esse retrato, na verdade, ele causaria muito mais dor do que seria útil. Então, ele percebeu, pesquisando, na verdade, ele colocou um objeto de pesquisa dele, refletiu sobre esse objeto de pesquisa dentro da narrativa, para entender esse objeto dentro da narrativa, que, afinal de contas, o vetor tem que ser a narrativa, né? Não só o que é importante para a pesquisa. Fazer essa diferenciação, de fato, é essencial. Eu tive umas questões assim no início do desenvolvimento do meu romance, porque como se passa na ditadura militar, eu li muito, 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 Paulo. Eu precisei ser muito cautelosa, porque o que interessava para o período, né, os eventos mais importantes para o período, não necessariamente eles precisavam entrar no meu livro. Então eu também fiz o mesmo corte que o Rafael fez nesse sentido, para construir o personagem. O que entra na narrativa é aquilo que é importante para o personagem, não para o período histórico. Senão seria um romance histórico, né? Interessante o quanto que é amplo, né, os caminhos que a gente pode ter de pesquisa, né? Então, aí no caso do Rafael dá para ver que tem uma pesquisa de campo bem sistemática, né? Inclusive com entrevistas, de procurando pessoas que passaram situações diferentes, que é um jeito, né? O Evandro já dizia que pesquisava, né, pesquisa nos clássicos, vai buscar. Então, o campo de pesquisa é realmente finito, né? E isso é uma maravilha, porque o que vai pedir isso é muito mais claro, os procedimentos que a gente costuma usar, mas o livro que a gente está escrevendo, né? E aí acho que você fez aí uma fala importante nesse sentido, que é a gente saber entender, né, na construção do nosso personagem, o que o personagem precisa mesmo dizer, ou quais lugares ele tem que passar, para que o livro, né, o romance em si, aconteça, né, como você está planejando. Sim. Tem uma baliza também que eu colocaria na construção de personagem, e é uma baliza bastante complicada, eu diria, mas eu não consigo pensar a escrita fora disso, que é o seguinte: depois que eu deixo o livro descansar, não sei se você faz isso, eu deixo uns 3, 4 meses sem ler ele, e eu volto a esse livro, percebo que o personagem está bem ou mal construído quando eu consigo ou não sentir aquilo pelo que ele está passando. Uhum. Para mim tem muito a ver com esse arco. Eu ia te perguntar, Paulo, se você tem personagens preferidos, e o que você acha que vivifica um personagem, que torna um personagem vivo, inesquecível, né? Por exemplo, no caso do meu romance, inevitável que a gente crie uma relação afetiva de tal modo com o personagem que é preciso desse tempo mesmo afastado dele e da obra, para que você consiga, de fato, enxergá-lo de um modo distanciado, né? Porque a gente vai se viciando na nossa leitura, né? E, por exemplo, eu mesmo, eu costumo, toda vez que eu vou começar a retomar a escrita, eu retomo coisas que eu escrevi. Mas a gente já sabe o que está escrito, né? Então, chega no momento que você vai decorando a sequência das coisas e você vai perdendo esse apuro no olhar, né? Então, eu fiz muito isso, assim, eu fiquei quase, acho que mais ou menos isso que você falou, uns 3 meses, sem encostar o olho, sem lembrar de nada, tentando abstrair para poder fazer uma leitura um pouco menos sentimental, né, um pouco menos conectada, e aí sim me permitir a entender se aquele romance era capaz, ou aquele personagem era capaz de me envolver. Eu acho que esse é um artifício fundamental. Tem uma coisa que me perturba muito como autora. Eu coloquei muitos leitores betas para lerem o No Fundo do Oceano dos Animais Invisíveis, e é impressionante como muda aquilo que cada um apreende do livro, aquilo que cada um tem como memória do livro, aquilo que, apesar de estar escrito no texto, nem todo mundo entende ou nem todo mundo lembra, e aí vai lembrar uma outra coisa que você nem imaginou que fosse ficar tão marcante. Eu acho essas lacunas de leitura umas coisas um pouco perturbadoras, sabia? Porque eu fico enlouquecida escolhendo cada coisa a respeito do meu personagem, cada cena, cada subcamada, assim, e isso eu vou fazendo reiteradamente conforme eu reescrevo. No entanto, no fim das contas, se a gente for parar para pensar, mesmo na construção de personagem, ela também é uma escolha do leitor, no sentido que ele também vai editar essas cenas, né?
Se a gente pensar que a leitura também é um dispositivo criativo, no sentido de que o leitor também vai estabelecer lacunas, a memória e a própria criação do personagem a partir de alguns dados que o autor colocou, mas não todos, a gente tem uma dupla camada de criação ali que é uma loucura. Eu, como autora, eu fico passada quando um leitor vem me devolver, porque eu percebo que, dependendo do leitor, os livros são muito diferentes. Isso é maluco mesmo. Essa coisa da recepção, né, da nossa própria obra é uma coisa que, primeiro, não tem como a gente receber as coisas sem que envolva um pouco o nosso ego, um pouco nossa expectativa, um pouco nossa ansiedade, né, principalmente nas primeiras leituras. E eu lembro, agora em relação ao meu livro, eu recebo muitos feedbacks. Quase toda semana tem alguém que me escreve alguma coisa e comenta alguma coisa. E eu acho legal que, assim, sempre tem coisas que se repetem, mas quase sempre tem uma novidadezinha. Alguém que enxergou alguma coisa, alguém que comentou uma outra cena ali que nunca ninguém tinha comentado, ou então alguém que estabeleceu uma relação com as duas personagens. As respostas, em geral, têm a ver com a relação que se estabeleceu, o que eles acharam de uma e de outra, né? Que é um pouco a questão do romance. Tem isso, tem alguém que ama uma, tem alguém que detesta a outra, e às vezes isso se inverte, ou então eles amam as duas, ou então nenhuma das duas foi confiável o suficiente. E isso é muito legal, né? Conseguir que as leituras sejam diversas é muito legal, porque eu acho que, assim como o Humberto Eco falou lá na Obra Aberta, a partir do momento que a gente publica um romance, ele está ali para ele ser, como você estava dizendo agora também, recriado, reeditado, repensado. É uma nova criação também o ato da leitura, né? Ao mesmo tempo, tem uma coisa que me preocupa em relação aos romances mais densos e que tem uma dose maior de entropia, de partes herméticas, digamos assim, que é o seguinte: quando você coloca muita informação na construção de um personagem, quando você coloca muita subcamada, cresce, teoricamente, na cabeça, se a gente for parar para pensar no leitor normal, né, que está acostumado com esse mundo que cerca a leitura de mídia social, de um consumo rápido, aquela coisa do tempo acelerado, a atenção desse leitor, né, dessa pessoa que vive em 2020, ela mudou. Quem nasceu em 1800 e pouco tinha um outro tempo, né, de consumir as coisas e uma atenção diferente também, uma atenção distendida no tempo, não era essa atenção móvel e rápida que a gente tem hoje. Então eu fico me perguntando como é que vai ser a leitura ao longo do tempo desses livros que tem muita informação e muita camada, porque eu tenho a impressão que quando o leitor comum pega um livro desse, a quantidade de lacuna, aquilo que ele perde, é muito maior do que antigamente. E aí eu fico pensando até nos autores mais econômicos, que são clássicos, mas que são mais econômicos em termos de quantidade de informação necessária para desenvolver o personagem, como o Fabiano de Vidas Secas, por exemplo. O Graciliano desenvolveu aquele personagem de maneira bastante econômica, certo? Uhum. E eu acho que é um personagem de um clássico que vai continuar apreensível. Por outro lado, e aqui a gente vai bater o recorde por citar, imagina o quê? Adivinha o que a gente vai citar, Paulo? Que? Grande Sertão Veredas. Nossa, que novidade! Eu não ia querer terminar o episódio sem falar de Grande Sertão, desculpa. Aí eu fico pensando no Riobaldo, que tem muitas e muitas e muitas camadas e muitas informações em relação àquele personagem. E aí, se esse leitor é um leitor que perde a atenção muito facilmente, nossa, a quantidade de lacuna que coitado do Riobaldo vai ter ali. Vai ser um Riobaldo empobrecido se a gente não tomar cuidado, sabe? Eu acho que sim. Mas assim, eu tenho a impressão também de que tem uma coisa que a gente não pode controlar, que é a história, né, o desenvolver da história. Então, óbvio, é natural que a gente se angustie e pense nisso como perdas, né? Parece que está acontecendo e que pode acontecer, né? Mas assim, às vezes tem umas guinadas tão grandes na história, né? Tipo isso que a gente está vivendo agora. A gente já fez um episódio inteiro sobre isso, literatura em quarentena, para quem quiser acompanhar, a gente falando um pouco sobre essa questão desse momento do coronavírus. Mas assim, e esse momento agora é tão surpreendente pensar que a gente está passando isso agora, é tão louco imaginar que nesse momento, século XXI, as coisas que a gente imaginava que sei lá, poderíamos ter táxis
aéreos nos levando de um lugar para o outro, e a gente está todo mundo em casa, restrito, fazendo sua própria comida, vivendo uma coisa coletiva, claro, as pessoas que têm ainda privilégio de fazer isso. Mas assim, então, às vezes acho que tem uns caminhos tão surpreendentes na história que não tem como a gente controlar se isso pode acontecer para mais ou para menos, e nos resta, enquanto leitores, podermos cuidar, né, dos nossos procedimentos para que a gente possa continuar, então, usufruindo o quanto mais, né, das obras que estão aí para nossa apreciação. Bem, eu acho que já dá pra gente fechar esse episódio, né? Afinal de contas, esse é um tema inesgotável. Teremos outros vários episódios, não vamos nem estabelecer quantos, porque é um tema que realmente dá muito pano pra manga. Fica de olho. A gente vai mudar um pouco, vamos colocar no ar agora o episódio, todos os episódios às segundas-feiras, em vez de terça-feira. E aí fica de olho para acompanhar os outros, né? E também acompanhar essa nossa série, né, Paulo? Vamos aproveitar para passar nossos Instagrams. Vamos. O meu é POL Salvetti com 2 T's I, ou Paulo Salvetti. O meu é Anitta Deak 0 DEAK. Lá você tem nos destaques aquelas bolotinhas fixas, sabe? Várias mini aulas de literatura com questões mais técnicas. Para quem quiser escrever, a gente se encontra por lá. Isso aí, escrevam pra gente, contem coisas, quem quiser sugerir temas para episódios também, e ouçam os outros episódios, comentem, vamos compartilhar. Vamos compartilhar, porque eu não sei o Paulo, mas eu tô ficando meio louca nessa quarentena, então essa interação é sempre muito legal, eu gosto muito quando eu recebo um comentário ou outro de um episódio. Inclusive, o episódio passado foi muito legal, porque acho que ninguém esperava que a gente fosse ser tão sincero, Paulo. Né? Sobre o fato de estarmos virando monstros, da dificuldade de escrever numa situação dessa. Aquela hora que você perguntou, a gente admitiu que a gente não estava lendo tanto, lembra? Sim, claro. Então, é isso, gente. Continuamos por aqui. E até o próximo episódio. E até. E tô com saudade, Anitta. Ai, muita, muita. Sinta-se beijado de longe. Você também. Beijos. Beijo. Tchau, pessoal. Até o próximo. Tchauzinho.